O ano de 2025 se inicia com o governo Lula diante de uma encruzilhada. Digamos as coisas como são, máxima honestidade. Nós perdemos à esquerda as eleições municipais de 2024. E nós assistimos, em dezembro, uma ofensiva contra a moeda brasileira. O real foi atacado. Nós vimos um movimento de grande escala para intimidar o governo Lula, pressionando pela elevação do dólar, o que significa, em termos práticos, que todos os ativos brasileiros ficaram muito mais baratos. Isto obedece, evidentemente, a uma estratégia política que é castigar o governo com uma pressão inflacionária que eleva o mal-estar social. E não fosse isso bastante, diante de uma portaria do Ministério da Fazenda, a pedido da Receita Federal, que estabelecia que movimentações do PIX iguais ou superiores no espaço de um mês a R$ 5.000 foram o pretexto para uma avalanche, um tsunami de movimentação caluniosa, difamatória, mentirosa e manipuladora nas redes sociais, tentando aterrorizar uma parcela do povo, o que historicamente chamávamos os autônomos, que gostam de pensar sobre si mesmos, que são empreendedores, mas que atuam na escala da informalidade, na luta para a sobrevivência, e uma campanha para aterrorizá-los, insinuando que a fiscalização, que é uma rotina bancária, seria a antessala de impostos. Bom, o Brasil atingiu, em 2025, 90% da sua população bancarizada. Este número é um recorde histórico e passou em grande medida pela popularização do PIX. E é nesse contexto que o governo Lula foi colocado numa situação defensiva. Tivemos um resultado eleitoral negativo, tivemos o ataque especulativo com a desvalorização da moeda e, finalmente, a campanha de terror, assustando segmentos da classe trabalhadora na informalidade com ameaça de impostos. Diante disso, o governo está numa encruzilhada. E o desafio é saber se ele vai ou não passar para a ofensiva. E a realidade que é incontornável é que o governo está diante de uma oportunidade histórica e não pode perdê-la. A oportunidade foi aberta porque a investigação da Polícia Federal revelou para um país perplexo e atônito que existia um plano, punhal verde e amarelo, de uma insurreição para impedir a posse do Lula, e que passava pela destruição da linha sucessória do poder da República, o assassinato do presidente Lula, do vice Alckmin, e inclusive de Alexandre de Moraes, presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Evidentemente, diante disto, se coloca um desafio para toda a esquerda. A extrema-direita tem medo da criminalização, tem medo que a investigação da Polícia Federal cerque Jair Bolsonaro e coloque o líder de todos os neofascistas na cadeia. E nós devemos aprender as lições do que aconteceu esta semana nos Estados Unidos. Uma das primeiras medidas do Trump foi liberar mais de 1.500 militantes da extrema-direita, alguns deles referências nacionais de organizações fascistoides. Não foi acidental a decisão de Trump. A extrema-direita brasileira tem medo do destino de Bolsonaro, se será ou não condenado à prisão, e a esquerda não pode fazer cara de paisagem diante de um desafio histórico. O governo Lula não pode
se proteger numa neutralidade estratégica e transferir somente para a justiça a responsabilidade pela punição de um movimento golpista que ameaçava todas as liberdades democráticas conquistadas nos últimos 35 anos. É disso que se trata. Campos de prisioneiros, milhares de detenções, perseguição à esquerda, ilegalização das organizações dos trabalhadores, perseguição ao movimento de mulheres, ao movimento negro, ao movimento LGBT, ao movimento estudantil, movimento agrário. Um dos principais líderes do MST, 4 camaradas, perderam a vida no interior de São Paulo. Não foi em regiões remotas do país. Sangue da esquerda brasileira foi derramado em janeiro e nós não podemos tremer diante do desafio de chamar a mobilização de massas. E é responsabilidade também do governo, como instrumento da luta contra a extrema-direita e os neofascistas, assumir como uma campanha a luta pela punição dos golpistas. Este é o desafio da hora.